Boa noite, irmão e irmã, frater e soror, mais uma vez eu aqui, Mariano Soltis, com o nosso programa Bíblia e Misticismo, com a graça do nosso Deus Yahu, com o Espírito Santo Hakadosh, e com o nosso Senhor Yehoshua, que é as rosas flores em vossa cruz, e com desejos de paz profunda. Então, hoje vamos comentar Rashi, né? Rashi é um judeu famoso, ó, tá aqui o livro dele, né? Rashi, comentarista da Bíblia e da Torá, também do Talmud, né? Para quem não sabe, a gente vai comentar esses detalhes, quem ele é e a questão da Torá oral, né? A questão da Bíblia oral, que eu comento nos meus livros também, né? Torá Hashi eu já usei alguma coisa dele, né? Ó, o Hashi, né? Aí, ó, Torá dele, né? Então ele comenta aqui o livro de Levítico, né? O Vaikra, mas tem comentário de cada livro dele, muito bem feito, em bilíngue, né? Hebraico e apesar que na época eu usava outras línguas, a gente vai comentar um pouco disso depois. Rashi é um caso específico muito importante, né, pessoal? É um judeu, Rabi Shlomo Yitzhak, né? Ele é bem importante, né? Talvez a gente nem teria, talvez a Torá, a Bíblia, com tanto conhecimento se não fosse ele, né? Ele é de 1040 a 1105, ó. Né? Então, o Rashi é o acrônimo, né, pessoal? Resh, Shin, né? Então, rabino francês medieval, é o pai dos comentaristas e da Torá, né, ou da Talmud, das Mishnahs e vai embora, né? Comentários famosos por serem concisos e lúcidos, é muito assim direcionado para cada pessoa, né? Então ele comentava, acabava ensinando, até tem uma passagem de Bartichev, né? Bartichev, um jovem procurou ele, né? Os pais procuraram ensinar a Torá para o nosso filho. Aí o Bart Jeff falou assim: não, vamos com o Hashi, que o Hashi sabe comentar conforme a linguagem de que ele está ensinando. Se for para uma pessoa simples, ele vai ensinar a pessoa simples. Se for para uma pessoa mais erudita, ele vai adaptar, né, o conhecimento, né? Então, assim, é bem importante esse comentarista, tanto da Torá como do Talmud, né? Então, a Torá oral também, né? O texto judaico. Talmud tem aqui também, né, pessoal? Um volume aqui tem uns 10, né? Ó, no Talmud tem uma nota aqui do Rashi. Né? Então tem os comentários da Gemara, né? Do Mishnah e os comentários também do Rashi. Né? Então o Rashi, ele é importante para a Bíblia e para o Talmud também. Né? Então ninguém talvez entenderia nada se não fosse ele. Né? Então ele resgatou as interpretações, que na época tinha muita interpretação diferente, problema com a língua, né? Apesar de existir uma língua ali, não estrangeira, mas uma espécie de francês, né? Que eles usavam também na época. Deixa eu pegar o nome dela aqui só. É o Laaz, né? O Belaz, ou Babelaz, esse Laaz, né? Então tem várias situações que Rashi usou. E a vida dele é muito interessante. O pessoal tá lendo esse livro aqui, né? Ele era famoso, assim, um rabino lá. Todo mundo queria ouvir ele, assim, era uma coisa assim incrível, né? Mas chegou um momento que ele fez um ano sabático, 7 anos, né? Onde ele fez um momento sabático lá, né? Ele se retirou. E é engraçado porque ele é muito simples, era um maltrapilho, era um mendigo, né? Então ele ficava na rua, ele ficava com os pobres. E aí teve esse costume judaico, vamos fazer um evento só para os pobres, porque lá pode estar no Hashi no meio. Né? E aconteceu mesmo, às vezes ele estava no meio daqueles moradores de rua ou pessoas simples, né? Vamos dizer, pessoas mais humildes e tava lá o Hashi, né? Um grande sábio. E às vezes eles pegavam ele no pulo, porque daí ele sabia as interpretações. Ah, vocês estão lendo errado, lê assim, né? Interpreta assim, a Torá, ou Talmud. E daí já descobri, não, só pode ser um sábio, né? No meio desses pobres, era o Hashi. Daí ele já acabava falando, não, vou ensinar só para vocês, ou ele mudava de cidade. Né, acabava ficando bem. É uma espécie de agente secreto, né? É o judeu errante, praticamente. Que é aquela lenda judaica, né? O judeu errante, né? Então, assim, é muito interessante, né? Fora a interpretação da Bíblia, que é o nosso programa, né, pessoal? Tem muita interpretação da Bíblia, que graças a ele aqui que a gente tem o sentido das palavras, né? Então é muito importante na hermenêutica mesmo, né? Bíblica. Né? Então, Rashi, ele é um cara essencial aí na leitura, vamos dizer, não só judaica, mas judaico-cristã,
né? E não é aquela coisa, não, é só coisa judaica, tal, mundo, é conspiração, é não sei, não, isso aqui é essencial para você entender a Torá. Nós não entendem as palavras, não entendem muita coisa, né? Até você fala que as 70 interpretações, né? 70 faces da Torá, um cara comentou sobre ele aqui, né? Então ele acaba sendo assim, muito importante essa leitura que eu tive numa viagem, né? Foi bem interessante. É Os Faróis da Sabedoria, uma coleção, né? Cada uma das coleções é um sábio, né? Eu tenho também de outros, né? Uns cinco ou seis aqui, então é bem interessante, né? E aí, para entender a Torá mesmo, para entender a Bíblia. E o Talmud, né? Que eu uso tanto, né? A minha Bíblia, para um livro, por exemplo, Bíblia e tradição oral, né? Eu uso muito Talmud, Mishnah, Torá oral, Bíblia oral, né? Então, assim, é essencial conhecer tudo isso para ver todo o contexto que Jesus, o Yeshua, conhecia. Ele sabia de tudo isso aí, né? Porque Yeshua, quando discute lá nos 12 anos com aqueles do templo, né? Vamos dizer, os sacerdotes, aí tal, ele discutia Talmud também, não era só Torá escrita, era Torá oral também, né? Então é essencial para a gente saber a Cabala também, né? Então, para Cabala, para Mishnas, né? Os comentários, as interpretações da Torá, tem que ler esse material todo, pessoal. E é grande, isso aqui é 20, acho que 28, 30 volumes, não sei como vai ser o Talmud. Essa Torá aqui daí são cinco, né? São os cinco livros da Torá, né? O Pentateuco. A coleção, não, se pegar né, esse do Farol de Sabedoria, são vários livros, né? Eu não sei quantos tem aqui atrás, estamos usando 6, 7, mas são bastante, né? Fora outros textos que eu já citei, que é a Otania, o Zohar, Bahir e outros textos, o Sefer Yetzirah, né? Então, outros textos cabalísticos bem essenciais aí, né? Então, a gente tem que conhecer tudo isso para não ficar perdido, porque os Rosa Cruzes conheciam, os Templários conheciam, né? E os maçons também conhecem. Então, assim, essa questão da Cabala, do Talmud. Tem textos, por exemplo, sobre Templo de Salomão, sobre ritualística da sinagoga, lá onde tem o Shulchan Aruch, Arur, né, que seja. Tem textos bem específicos para dar aquela coisa do templo, né? Como é que era o sacrifício no templo. Isso você não vai achar na Bíblia seca, né? A Bíblia vai dar só o geral lá, né? Como isso é feito entre os judeus, ou era feito, você vai ter que ler outros trabalhos, né? Então, para nós é muito importante conhecer tudo isso, né? Senão você fica sem base, né? Nessas leituras aí. E o Rashi é muito importante para conhecer a Torá, para conhecer o Talmud, para conhecer. Até no Talmud tem uma faixa de comentário que é dele, né? Então lá tem a Gemara, Mishnah e tem Rashi, né? Então ele comentando para entender esse Talmud, porque ninguém entendia os textos, que era muito indecifrável, era complexo, né? Quando veio o Rashi, tudo se clareou, ele sabia ali interpretar, ele estudou outros sábios também, né? Ele estuda alguns gramáticos da época ali, da língua ali, Laz, né? Que não era bem o hebraico, que daí teve a diáspora, os judeus tiveram que, né? Acabou virando uma segunda língua para eles, né? Então você perdeu muita coisa nisso, e é graças a ele que se recuperou muita coisa da língua judaica ou da Torá, né? Então é muito importante Rashi, nessa 11 língua sagrada, né? Então, e na Bíblia mesmo, né? A gente quer falar sobre Bíblia aqui, né? É importantíssimo, né? E o esoterismo, o misticismo tem que beber dessas fontes porque a gente não consegue achar o misticismo, né, sem um autor desse aqui, né? O misticismo vai vir desse autor, de outros autores, um momento ou outro. Claro que ele fala mais da literal, ele fala mais da Torá escrita não, é literal, ele fala, né? Interpretação literal. Mas também tem outros níveis também, porque ele estudava os cabalistas, estudava os místicos também, né? Então, sem querer mesmo, né? Eles colocam ali acrósticos, colocam o que uma palavra pode dizer outra, né? Trocando, por exemplo, as letras, né? Que você só tem as consoantes no hebraico, né? Então você troca ali as vogais, não é vogal, mas você troca e é outra palavra, né? Então quer se dizer isso, né? Você fala lá no Talmud. Então é bem importante conhecer isso, que isso é muito comum. O judeu via assim, ah, mas ele queria dizer isso e não isso. Aí vem a pessoa que só leu a Bíblia ali, né? Pegar uma Bíblia qualquer aqui. Não, não vai ter esse tipo de variação, porque você não está no hebraico.
né? Então você não sabe nem que a palavra tá lá. Às vezes tem uma nota rodapé que pode ser que tenha a palavra, né? Mas se não tiver um nível desse, você não vai saber nem o que que é que o cara tá falando, né? Então a mística judaica, que vai influenciar, daí Martinez e Pasquali, vem aquela língua hebraica restituída, vem Santivê, vem o Arqueômetro, textos martinistas, bem importante para nós conhecermos, pessoal, né? Então a mística. E os meus livros sempre tá citando, né? São Martin, São Martin, Martinez e Pasquali, Willer Moss, Jacob Boehme, e vai embora, né? Esses livros são todos citados por mim, sempre foram fontes, né? Então, da mística aí, com grande influência judaica, ó. Esse pessoal estudou Cabala. Ah, mas tem ordem cabalística Rosa Cruz, mas a influência vem em Cabala judaica, né? Por mais que seja Cabala cristã, o primeiro passo é a Cabala judaica. Nós vamos ter que conhecer aquilo ali para você desenvolver também a Cabala cristã, né? Com outros autores, que nem Pico della Mirandola, por exemplo, né? Então, mas o professor de Pico della Mirandola era um judeu? Claro que era, né? Então não veio as coisas, mas ele moveu uma cabala cristã. Mas o seu mestre é um rabino, né? Então, por isso que Rashi até hoje é importante, pessoal, conhecer. E outros autores também, Maimônides na filosofia, né? O próprio Spinoza, né, que fala substância, né? Interessante, panteísmo, né? Um panenteísmo que seja. Daí também curioso para Rosa Cruzes, para irmãos fráteres aí conhecerem. Tá bom, irmãos? Esse foi a nossa reflexão de hoje. Nem vou citar muito a Bíblia, que até tem, né? Umas reflexões que ele cita aqui, Salmos, Cânticos, Êxodo e vai embora, só que dentro das interpretações daí, né? Daí já é com o hebraico, já é, né? Só para mostrar assim as brincadeiras que ele faz com a linguagem nesses livros, né? No Talmud nem se fala, que aí merecem uma grande leitura e tempo, né? O Talmud já li 12 volumes, né? Então, desse aqui, né? Então, desses 12, achei muita mística, pessoal. Eu já falei aqui, né? Achei questão de demonologia, anjos, né? Magia, você fala de outros povos, né? Práticas místicas, é bem legal, né? Então, sempre se lendo o Talmud, você vai achar coisas bem. E é uma leitura muito simples, né? Não é tão assim dificultosa, né? Só que o Talmud é toda da Babilônia, né? O Talmud da Babilônia é muito extenso, né? Muita coisa e tudo ali. É muitos volumes, são volumes e volumes, né? Né? Então, isso aí, frater e Soros, vamos pensando aí, né? Ah, mas eu não consigo, não tenho tempo, leia meus livros, né? Bíblia e Cabala, Cabala e Tradição Oral, Bíblia e Mistérios, Bíblia e Misticismos. Pegar uns 5 livros meus ali, 6, né? Vocês vão ter um resumo, assim, do curioso, né? Que às vezes tem no Talmud, tem no Zohar, na própria Cabala, né? Esses dias eu fiz um vídeo até sobre o Ibur, né? Ou a reencarnação, que é outro princípio Rosa Cruz é muito presente entre fráteres, né? E que tá lá no judaísmo. Diferente, talvez, um pouco do oriental, sim, mas é a reencarnação, né? Então, mas a influência oriental mas Egito já é oriental, né? Tá bom, irmãos? Refletimos mais, dependendo do retorno. Agradeço aí a todos que viram meu vídeo, né, sobre a situação passada aí, né? Foi muito bem assistido, né, sobre o livro da Etiópia, né? Tô com ele até ali para ler o resto, né? Bíblia Etíope. Então, eu faz anos já que trago esse melhor material para vocês, né? Meu estudo é um estudo assim que pessoal vou trazer o melhor que tiver, não é aquela coisa em qualquer vídeo, não. Sempre que tem uma coisa curiosa, livros mais caros, livros mais raros, né? A gente vai trabalhando aqui, né? Coisas que às vezes tem que traduzir lá do espanhol, do inglês, eu também trago, né? O Tania, por exemplo, eu cito faz anos já, né? Antes de ter essa publicação, né? Então, assim, Zohar também, né? Tem traduções mais recentes, antes não tinha. Tinha um volume só do Zohar, lembra? Uma edição diferente. Então eu já estava lendo o Zohar lá em espanhol, fez anos atrás, para trabalhar com ele. E agora estou lendo o Zohar comentado com alguns amigos, né? Então, assim, é um estudo que vai longe. O Talmud também, cada ano eu leio um volume, ou dois, né? Se tiver 2 publicações, geralmente tem um volume por ano que estão publicando aí, né? Então, assim, essa coleção dos Faróis de Sabedoria também, já li acho que uns 4 ou 5, né? De vez em quando eu uso algum aqui, né? Eu mostro aí. Né? Então, essa literatura judaica, literatura mística, literatura filosófica, né? Eu sou professor de filosofia, né, pessoal? Só para lembrar. Né? Então, assim, tudo isso a gente traduz aqui, né? Então,
Ah, mas questões jurídicas também. Eu sou advogado e pego ali no Talmud uma questão sobre divórcio, sobre assassinato, né, homicídio. A gente pode fazer comparativos com a nossa legislação, é bem interessante também. É onde eu faço esse detalhe aí. Para direito judaico, né, vamos dizer. Antigo, né? Não pegar coisa atual, mas não pegar lá da época do talmudista. Por exemplo, pena de morte é uma coisa bem rara, né? Pena de morte era uma exceção, né? Só para falar assim, um dos detalhes, né? Mas alguém fala, eu vi alguém falar italiano e falar de pena de morte, judeu e tal, mas não é bem assim, tem que ler o Talmud, e daí quando eu li eu vi que não era bem assim mesmo. Tá bom, irmãos? Esteja com Deus, até a próxima, valeu.